Olá, meus irmãos, boa noite. Deus abençoe cada um daqueles que estão nos seus lares nessa hora. Nós estamos hoje fazendo essa live, né? Porque a igreja está fechada. Por causa do carnaval, nós fechamos o templo, mas a boca de Deus está aberta. A mensagem de Deus será pregada. Eu sempre digo que no carnaval, aqui no bairro do Mutondo, nós não temos o carnaval, mas temos a maldade do carnaval. As pessoas vão para a rua com intenções já ainda misturadas com essa violência que nós temos hoje, fica difícil. Então resolvemos fechar, a igreja foi notificada e graças a Deus estamos assim. E quarta-feira de cinza também nós não vamos ter o estudo, vamos orarmos em casa, porque quarta-feira de cinza também é um dia que entra no mesmo rol da maldade. Dito essas palavras, eu quero orar nesse instante, orar pela sua família, orar pelos pedidos de oração que nós temos na igreja, e logo depois estaremos lendo a palavra de Deus e aí caminhando para a reflexão nesta noite. Vamos ler primeiro a palavra de Deus, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Jesus, na tua presença santa, no lar dos teus servos, eu quero te agradecer, ó Deus, e te agradecer pelas vidas que estão carentes das nossas orações, como a Raíssa, ó Deus, abençoa a tua filha, abençoa também, ó Deus, o Ricardo, que está em recuperação, o nosso irmão Ricardo, abençoa o teu servo, o irmão Amilson, ó Deus, tem muita misericórdia do irmão Amilson, trabalha na sua saúde, Senhor, tendo misericórdia dele. Também te rogo pela irmã Conceição, a tua serva, que tem, ó Deus, trabalhado, ó Deus, com vontade de restaurar a sua saúde. Nós te clamamos por ela. Também te rogamos para que tu abençoe toda a diretoria da igreja, o conselho fiscal, os diáconos, a diaconisa, os pastores, os ministros. Ó Deus, tem misericórdia e muita misericórdia de todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também quero agradecer essa é a última mensagem desse tema que estamos vivendo, mês de fevereiro, né? Agradecer ao irmão Carlos Rossi, nosso educador, que foi muito bem na primeira mensagem, ele destacou muito bem os sofrimentos e os perigos que o povo de Deus ali estava passando. Também quero agradecer ao pastor Vanderlei, que falou um exemplo daquele profeta e que deveríamos também tomar para nossas vidas. Foi isso que o nosso querido pastor Vanderlei se expressou e foi muito bem. Também o pastor Leonardo que pregou em uma quarta-feira, que trouxe vários destaques. Um deles foi a coragem do profeta Jeremias. Ele comparou com João Batista. É interessante a mensagem do pastor Leonardo. Também o pastor Albertino foi muito bem, né? Graças a Deus, aquele servo de Deus tem pregado a mensagem do Senhor. E ele destacou ali a questão do bem maior, né? Que é Deus. Na cabeça do profeta, no coração, ele tinha o bem maior, que era Deus. E também ele colocou para a gente fazer também a mesma coisa. Eu fiquei impactado com todas essas mensagens, quero agradecer esses excelentes pregadores que a nossa igreja tem. Deus abençoe. Voltando agora ao texto da palavra de Deus, eu quero pensar nesta noite sobre os sentimentos do profeta. O profeta estava vivendo um momento de sentimentos profundamente, eu diria radicalmente, num momento de sofrimento. Porque ali, como foi destacado já historicamente, teologicamente, pelos pastores, entendemos que aquele momento era um momento de inteiro sofrimento do profeta e de todo Israel, de todo Judá. É interessante, queridos, que quando a gente está sofrendo, estamos com um problema, estamos com situações difíceis, dificilmente a gente reflete, né? A gente às vezes diz que não tem tempo nem de orar, pelo peso de tantas dificuldades.
Mas não foi isso que aconteceu com o profeta. Exatamente bem na hora, esse estalo, bem na hora mesmo, que as coisas estavam difíceis, ele se vira para Deus e diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso é um exemplo muito grande para as nossas vidas, para nós, nesse tempo de sofrimento, tempo de pandemia, tempo de guerra agora. Como estão aquelas pessoas que estão ali sendo guerreado pela Rússia, aquela cidade, aquela terra que está sendo guerreada, está sendo cercada, porque naquele tempo a cidade era cercada com tijolos, com paredes. Agora ela é cercada apenas com uma coisa: tira o meio de transporte aéreo e terrestre. Então as pessoas ficam sem poder sair das suas cidades. Queridos, é exatamente nesse momento que nós vemos que o profeta se destacou e se destacou bem. O profeta, ele viveu 40 anos de ministério. E durante esses 40 anos, certamente ele se entregou de corpo e alma a Deus. Agora vamos pensar um pouquinho sobre isso. Imaginemos nós que nesses 40 anos de ministério ele tivesse então olhado para a vontade do povo, para fazer a vontade do povo, para fazer aquilo que o povo gosta. Mas ele não fez isso. Porque se ele tivesse feito isso, nesta hora agora, a hora do sufoco, a hora as pressões que vieram sobre Judá e sobre ele, será que ele poderia dizer: as misericórdias do povo são a causa de não sermos consumidos? Logicamente que não. O homem não tem misericórdia, o homem não se prepara para servir, o homem não se prepara para atender o outro nas suas necessidades. Isso é muito difícil, é raro. Mas então ele, como serviu o Senhor, era fiel, ele se dirige para Deus e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Muito bem. Então esse sentimento do profeta, sentimento de fidelidade, fidelidade à sua palavra, fidelidade a esse amigo extraordinário chamado Deus, está acima de todos os amigos, acima de todos os senhores. E eu agora gostaria de pensar por alguns momentos sobre uma ilustração que eu gosto muito. A ilustração de dois amigos. Um homem morava em uma cidade boa, tudo tranquilo, tudo muito bem, e ele tinha 100 amigos. Então ele começou a prestar atenção que entre aqueles amigos existiam algumas coisas que não eram normal na vida de um amigo. Ele resolveu então sentar e selecionar. Então ele chegou à conclusão que 50 daqueles amigos deveriam sair da sua lista de amigos. Ficou 50. Ele começou a viver mais um pouco e daqui a uns dias ele chegou à conclusão que ele teria que fazer uma nova seleção. E ele senta e vai fazer uma seleção daqueles amigos que às vezes falharam, às vezes falaram bobagem, às vezes agiram. E então ele selecionou, tirou então 40, ficou 10 amigos. Agora ele tem 10 amigos. E ele então conviveu mais um tempo e ele percebeu que ele precisava fazer mais uma seleção entre os seus amigos. Ele então vai selecionar aqueles que falaram alguma coisa, aqueles que agiram de uma forma não legal na vida daquele homem, e ele selecionou, daqueles 10, só ficou um amigo. Agora são 2 amigos. Então aquele certamente permaneceu muito fiel por muito tempo. Mas aquele homem achou que deveria sair para uma outra cidade, morar em uma outra cidade. E então ele procurou aquele amigo e disse: meu amigo, eu vou me mudar para uma outra cidade. E aquele amigo perguntou: qual é a cidade? E ele disse: é a cidade X, assim, assim. Ele disse: olha, é muito perigosa essa cidade. Lá já mataram muitos homens. Eles lá não são justos. E ele disse: mas mesmo assim eu prefiro ir para aquela cidade.
Então aquele amigo disse, então conte comigo, até nos últimos momentos da sua vida. E aquele homem foi para aquela cidade. Mas sendo naquela cidade, viveu um pouco de tempo e ele foi condenado por um crime que não se sabia o que era, de onde veio. Mas o juiz disse, você está condenado. Você vai passar pela forca, vai ser enforcado. E então, providenciando todo aquele jeito, todo aquele processo para o enforcamento. Naquele momento ele envia uma carta ao seu amigo e disse, eu vou ser enforcado, bem que você falou. Sendo que aquele juiz diz, se houver um amigo que venha aqui testemunhar, dizendo que você não é o que esse povo pensa, você pode ser liberado. Mas não tinha muito tempo, foi 3 dias. No primeiro dia, o juiz perguntou a ele, você tem um amigo? E ele disse, eu tenho um amigo. Pois é, se o amigo chegar, você pode ser liberado. E ele tem que testemunhar que você não é essas pessoas, que as pessoas dessa cidade estão pensando de você. Então, no segundo dia, nada. Aí o juiz perguntou, cadê o seu amigo? Ele disse, eu tenho um amigo, mas não chegou. E aí chega o último dia, toda a preparação para ele ser enforcado. Ele subiu na primeira escada e o juiz perguntou, cadê o seu amigo? Ele disse, eu tenho um amigo. Subiu o segundo degrau, terceiro, quarto, quinto degrau, estava já no patamar da forca. E aí o juiz perguntou, cadê o seu amigo? E aí naquele exato momento, ouviu-se um cavalo, o rincho de um cavalo, com bandeira, com um maço de papel na mão. Aquele cavaleiro gritou, eu sou amigo desse réu. E aí ele se aproximou e então entregou ao juiz uma carta de um homem correto. O juiz então leu e disse, agora, dando continuação, nós entendemos que exatamente naquele momento que chega aquele homem, que chega aquele verdadeiro amigo, somente aquele amigo poderia salvá-lo. Assim, meus queridos, é exatamente o sentimento desse profeta. Profeta que viveu um momento muito difícil. Se você lê, eu quando procurei para passar para a igreja este tema, essa divisa, eu li Lamentações, todos os capítulos. E eu vi que esse profeta, na verdade, ele é tão somente um grande exemplo, um grande homem de Deus. Confiou no Senhor, só tinha um amigo. Estamos num tempo assim, que a gente precisa de Deus. E aqui eu quero deixar um espaço para você pensar. Você já selecionou seus amigos? Amigos de faculdade, amigos de colégio, turminhas que batem nos seus ombros, que lhe abraça, e você pensa que é seu amigo, você confia tudo para ele, passa os seus segredos. Meus queridos, não façam isso, principalmente jovem e adolescente. Creia que você tem um só amigo, que é Cristo Senhor. Esse é o nosso amigo. E nós vamos precisar muito no futuro, nesse tempo de guerra, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de violência, de um verdadeiro amigo para o momento crucial das nossas vidas. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe toda a nossa igreja, os anciões, os adolescentes, os jovens, os adultos. Que Deus abençoe todos nós e que juntos possamos crer nessa palavra, que é a palavra do nosso Deus. Quero orar e logo após estaremos encerrando. Deus Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite maravilhosa. Abençoa os teus servos, livra-os do mal. Eu oro em nome de Jesus. Amém.